Dermaclim Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclim Aliança e Dermatologia e pela Dermaclim Excellence Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária, trabalho juntamente com a minha irmã Felícia, que é professora, missionária e é promotora de venda de dermocosméticos. Meus queridos irmãos e irmãs, eu voltei para terminarmos aqui o nosso curso básico do nosso programa Manusear, Ler e Amar a Bíblia. Eu precisei ficar ausente. Foram muitas as dificuldades, mas Deus me deu graça, eu venci. Tive que lutar muito também para não perder o meu trabalho de pesquisa que eu faço nos Estados Unidos. Eu tive até o dia 1º de dezembro para enviar todo o meu trabalho e aguardar a aprovação. E as dificuldades foram muitas. Eu consegui, no meio de todas as dificuldades, continuar o meu trabalho, enviei o meu trabalho e o meu trabalho foi aprovado. E eu agradeço muito a Deus. E eu conto isso para vocês agora. E eu conto também com o carinho e a compreensão de vocês. Eu amo esse grupo de irmãos e irmãs, principalmente a maioria são irmãs, que segue o canal. São poucos, mas eu trato com muito carinho. E eu recebi muito carinho também. Algumas das irmãs perguntaram: quando é que você vai voltar a fazer os vídeos? E isso é para mim assim, um incentivo muito, muito grande. Eu fico feliz de poder contribuir para o crescimento dos irmãos, ajudando os irmãos a compreender a Bíblia e a ler a Bíblia. E só para relembrar para vocês, o objetivo do nosso canal é ajudar você a compreender o conteúdo de toda a Bíblia. E dessa maneira você ficar independente para ler a sua Bíblia, ter as suas dúvidas, procurar o seu pastor ou o seu padre para que você possa tirar dúvida da leitura. E quando o seu pastor ou seu padre, no culto, na missa, estiver lendo a Bíblia para você, você poder compreender melhor, ter facilidade em abrir a sua Bíblia. Só lembrando, nós temos aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Foi assunto lá do elementar. Essa minha Bíblia, assim como ensinei para vocês, ela é uma Bíblia de estudos, porque eu dividi aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Velho Testamento está todos os livros separados por clípses, assim como o Novo Testamento está todo separado por clípses. Além disso, nós temos as porções da Bíblia que eu separei aqui com fitas e eu ensinei isso para vocês, né? Então, se vocês já fizeram isso, vocês hoje têm uma Bíblia de estudos na mão, que ajudem muito, né? Então, qual é o nosso objetivo hoje? É compreender as porções aqui que nós temos no Novo Testamento, tá? Nós temos o livro aqui, os livros dos evangelhos, que são compostos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses livros aqui, o livro dos evangelhos, o que esses discípulos relatam aqui? Esses 4 livros, eles trazem uma intensidade da história de Jesus Cristo, desde o nascimento dele, ao crescimento de Jesus, ao ministério dele, aos milagres que Jesus realizou, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e os 40 dias em que Jesus esteve com os discípulos após a ressurreição dele. Então, esses 4 livros aqui relatam esses momentos. E relatam quando Jesus ascendeu aos céus. E esses livros relatam aquele momento tão bonito em que os discípulos estavam ali tristes, vendo Jesus subir nas nuvens, e 2 anjos falaram: por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que você está vindo subir nas nuvens, ele virá por essa mesma nuvem. E Jesus cumpriu o que ele tinha prometido, que seria a vinda do Espírito Santo para nos consolar até a volta dele. Então, nesses 4 livros aqui, você vai ler
com detalhes esses momentos. Depois desse momento que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, né? E o Espírito Santo nos dá toda orientação, todo conforto. Começa agora também o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, a partir daí, começou a igreja primitiva. Ali os discípulos de Jesus e muitos que se chegavam de outras nações, que não eram os israelitas, não eram os judeus, vieram para ouvir falar de Jesus e acreditaram e seguiram Jesus. Então ali se formou a igreja primitiva, aqui no livro de Atos. Então, o livro de Atos, tá, já é o livro que vai falar sobre a formação da igreja primitiva. Esse nome igreja primitiva, será que está tão distante de nós? Não. Essa igreja que se formou há 2025 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, essa igreja que deu origem às nossas igrejas hoje, as mais conhecidas, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia, a Igreja Assembleia de Deus, né? A Wesleyana, Metodista e muitas outras que vieram surgindo nos últimos séculos, né? Como Deus é Amor, né? E muitas outras igrejas. Começou lá. Então, hoje as nossas igrejas seguem aquele padrão da igreja primitiva, onde os irmãos se reúnem, leem a Bíblia, estudam o Novo Testamento, estudam o Velho Testamento, realizam a ceia em memória de Cristo, aquela ceia que Jesus nos ensinou quando ele participou da última Páscoa. Enfim, então aqui nós vamos entender como foi formada a igreja primitiva que dá origem às nossas igrejas hoje. Depois dessa porção da Bíblia, nós vamos ter aqui as cartas dos apóstolos. Tá? O apóstolo que mais escreveu cartas foi Paulo. Tá? Paulo, ele foi um grande missionário. Ele não foi da época que Jesus estava aqui pregando. Paulo surgiu depois. Ele perseguiu os judeus que acreditavam em Jesus, mas ele tinha um zelo muito grande pelo Velho Testamento, pela Torá. Então ele não aceitava Jesus, não entendia. Até que houve um momento lá em Damasco em que Jesus veio para ele e perguntou. O nome dele era Saulo. Saulo, por que me persegues? E então ele reconheceu aquela voz. E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, sou Jesus. Então Paulo teve uma transformação de vida. Ele perseguia judeus que seguiam Jesus. Ele passou então a ensinar, não só em Jerusalém, mas ele fez muitas viagens por toda a Ásia, pelos países, pelas cidades. E então ele escreveu muitas cartas a Coríntios, a cidade de Coríntios, ele escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Telassonicenses. A Timóteo foi um grande... o Timóteo foi um estudante do Paulo, foi um seguidor, aprendeu muito com Paulo. A Tito, Filemon, aos Hebreus. Então, cada lugar que ele chegava, ele ensinava a doutrina para aquele povo que estava começando então a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos também algumas outras cartas escritas por apóstolos, vamos dizer assim, menores, porque o conteúdo das cartas são menores, mas de grande importância. Nós tivemos Tiago, nós tivemos Pedro, nós tivemos João. João escreveu apenas 3 cartas, e as cartas de João ocupam uma única folha aqui na Bíblia. Tá? O conteúdo dele é bem pequeno, mas foi muito importante, tanto que faz parte hoje da nossa Bíblia, para que nós possamos aprender. Terminando então essa porção aqui das cartas ou epístolas, né? Algumas igrejas falam epístolas, que é a mesma coisa que cartas. Então nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, tá? Revelação. Muitos dos irmãos, muitas pessoas que são cristãos, mas não têm o hábito de ler a Bíblia, têm uma certa preocupação, têm um certo medo do livro de Apocalipse. Eles acham que é um livro pavoroso. Apocalipse tem muitas linguagens figurativas que às vezes até é difícil de nós entendermos, mas Apocalipse é um livro que Deus deu
a João, para a igreja de todos os séculos. E à medida que os séculos vêm passando, primeiro século depois de Cristo, segundo, e hoje nós estamos no 20º século após Jesus. A cada século, a cada 100 anos, nós compreendemos cada vez mais o que está aqui, porque é a profecia que se cumpre. E o principal objetivo da escrita do livro de Apocalipse é preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo. Então, o Senhor Deus deu esse livro para nós. Jamais Deus daria algo para assustar a gente, mas para nos preparar. Há passagem na Bíblia que diz que ninguém sabe a hora e o dia que Jesus vem. Nós não sabemos exatamente chuvas, né? A meteorologia faz uma previsão. Vai ter chuva terça-feira, vai ter chuva na quarta-feira, vai começar mais ou menos tal hora, mas não há nenhum serviço de meteorologia hoje que diga com precisão a hora que a chuva vai começar. Não existe. Há previsões. E quanto mais a tecnologia ela avança, mais se consegue fazer essa previsão do momento da chuva, das tempestades e do volume de chuvas, né? Mas exatamente o momento nenhum de nós sabe. Ainda é segredo de Deus. O momento que a chuva vai cair. E no momento que a chuva cai, é exatamente isso. Nós temos toda uma preparação. Nós olhamos para o céu, nós começamos a ver as nuvens escuras, nós começamos a ver os raios, ouvir o trovão, e aí vem a tempestade. Então nós temos avisos. Semelhantemente, meus irmãos, é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, né? E que se fecha, se conclui aqui no livro de Apocalipse, em que Deus nos dá todos os sinais, sinais na tecnologia, sinais nas atividades climáticas que vocês estão vendo, sinais na geopolítica, tudo isso mostrando a vinda de Cristo. Nós não sabemos exatamente o dia e a hora que ele vem, mas nós sabemos que está muito próxima a vinda de Cristo. Está próxima por quê? Está escrito aqui no livro de Apocalipse, foi escrito lá no livro de Daniel, aqui no Velho Testamento, entendeu? Um dos grandes livros da profecia, do nascimento, da morte, da ressurreição e da volta de Cristo, está lá no livro de Daniel. Então, meus irmãos, na aula de hoje, eu estou concluindo com vocês o curso básico. Tá? O curso básico nós concluímos aqui fazendo um estudo do conteúdo que nós temos aqui no Novo Testamento. Então, se você ainda não organizou a sua Bíblia, vai lá no curso elementar, que eu ensino passo a passo como você fazer essa organização. E assim você tem uma Bíblia de estudos maravilhosa. Você vai organizar a sua Bíblia e você vai ter a sua biblioteca super organizada, muito fácil de ler, e você vai ficar assim com muita vontade de ler. Então você começa a manusear a sua Bíblia, começa a ler a sua Bíblia e você se apaixona por esse livro, meus irmãos. Não há como a gente não se apaixonar por esse livro, porque a palavra do nosso Deus é infinita, é muito lindo. Tá? Então, logo vou começar com vocês o curso intermediário, nível intermediário, dando continuidade a esse programa que eu tenho aqui no YouTube para vocês, do programa que é Manusear, Ler e Amar a Bíblia. Vamos para o intermediário. Vocês se lembram nos últimos vídeos que eu falei? O que eu vou trazer para vocês no intermediário? Eu vou trazer a história da Arca da Aliança, que Deus deu toda a instrução a Moisés lá no deserto para construir a Arca da Aliança, construir o tabernáculo. E essa Arca da Aliança foi para o templo, para o primeiro templo. Esse primeiro templo que foi construído por Salomão foi destruído na época do domínio babilônico. Depois, 70 anos depois, ele foi reconstruído. Nós tivemos então o segundo templo. Jesus esteve no segundo templo e 70 anos após Jesus, conforme Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, os romanos destruíram o segundo templo. Isso foi 70 anos depois de Cristo, né? E 2000 anos se passaram. Hoje, ali em Israel, o terceiro templo está pronto para ser construído.
todos os elementos do terceiro templo já estão prontos. O menorá, a réplica do menorá, toda feita em ouro, aproximadamente 2 metros, está ali no centro de Jerusalém, envolta num vidro à prova de bala, né? Um vidro super resistente, né? E está ali para que todos possam ver o menorá, a réplica do menorá que estará aceso noite e dia, iluminando o terceiro templo. E a construção do terceiro templo, meus irmãos, eu às vezes converso com alguns irmãos e muitos nem sabem, não sabem. A construção do terceiro templo mostra para nós, cristãos, a profecia se cumprindo, a proximidade da vinda de Jesus. Tá? Essa é a nossa visão. O terceiro templo está sendo construído pelos judeus ortodoxos. E esse terceiro templo é profético. Quando construírem, em breve o templo vai estar construído. Todos os utensílios já estão prontos. Os levitas estão preparados para fazer o serviço. Será, vamos dizer assim, na nossa linguagem, um divisor de águas. Ali a gente pode contar, conforme a Bíblia, a vinda de Jesus. Então está tudo muito próximo. A construção do terceiro templo tem importância para os judeus ortodoxos, para os judeus messiânicos, os judeus que creem em Jesus Cristo, para os católicos, para os cristãos pentecostais e para os cristãos da Igreja Católica. É importante para todos nós, ok? Então nós vamos começar o estudo intermediário. Vai ser muito bonito, tá? Então eu dei para vocês uma visão, tá? Entre o elementar e o básico, de como você lê, de como você entender a sua Bíblia. É para ler, é para começar agora a fazer a leitura da Bíblia. E nós vamos agora para o intermediário, depois nós vamos para o avançado, depois o super avançado, em que nós vamos estar colocando, trazer os acontecimentos do mundo à luz da Bíblia. É lá que eu quero chegar com vocês, no super avançado. Então, toda essa caminhada do elementar, do básico, do intermediário e do avançado, é porque eu quero levar vocês ao nível super avançado, certo? Às vezes, no caminho, as coisas acontecem e atrasam um pouquinho nossas aulas. Mas eu prossigo com vocês, tá? Eu tenho um compromisso perante Deus, eu vou continuar esse trabalho, certo? E, além disso, nós temos as festas bíblicas, as que são mandados de Deus, mandamentos de Deus, e as que são tradições bíblicas. E nós estaremos, na próxima semana, celebrando a festa de Hanukkah. Eu vou trazer para vocês um pouco do ensinamento da festa de Hanukkah. Que Deus abençoe a todos nós.